Isso. E vou passar a palavra, então, para Eliette e Eniane. Bom, deixa eu tomar aqui a iniciativa. Como o Gitman falou, esse livro, Neonazismo, um risco atual, por quê, onde, como, nós resolvemos ouvir pessoas, além de teóricos que falam, enfim, tipo o Renato, nós escolhemos algumas pessoas que sabiam contar a história da perseguição aos grupos aos quais pertencem para dar depoimentos. Então, nós entrevistamos um gay, um cigano, um negro, um homossexual, uma deficiente física, e, aliás, em relação a isso, a gente quer começar, eu quero fazer uma homenagem assim extremamente emocionada. A Adriana Dias, ela foi entrevistada no nosso primeiro livro, Eliette e eu, acho que há 2 anos atrás, não me lembro, lançamos um que se chama Antissemitismo, uma obsessão. A Adriana Dias foi entrevistada, ela escreveu um artigo sobre o neonazismo no Brasil, naquele livro, quer dizer, ela foi uma grande... Ela se chamava Caçadora de Nazistas, e ela abriu para o público assim depois o Renato até pode falar mais, mas ela entrou nesse submundo assim da internet, dessas redes sociais aí de submundo, e ela desencavou tanta coisa, inclusive ela descobriu uma carta do Bolsonaro agradecendo aos neonazistas os apoios que eles deram para ele, enfim. Então, aqui a nossa homenagem, nosso reconhecimento. A Adriana vai fazer muita falta para a gente, mas eu espero que outros alunos dela e outras pessoas, como o Renato, continuem seguindo a trilha dela. Tá? Então, nós entrevistamos várias essas pessoas para contarem o que elas sabiam da história. O Testemunho de Jeová, o que aconteceu com eles nos campos de concentração, como é que eles estão vendo a ascensão do neonazismo hoje. Então, a intenção foi essa. Testemunho de Jeová, negro, enfim. Por isso que o livro tem essa gama ampla, muito ampla de visões, que tornou ele bastante interessante, modéstia à parte. Eu estou achando muito, muito, muito boa essa data da gente entrevistar hoje o Renato Levin Borges. Por quê? Por causa desse acontecimento que aconteceu anteontem, não sei que dia, que caçaram essa vereadora lá de Santa Catarina, de São Miguel do Oeste, porque ela divulgou o nazismo. Quer dizer, eu acho assim, eu queria discutir com o Renato isso, que como os fascistas estão ativos, né? Porque, em vez de deixar rolar, eles já tinham arquivado aquele inquérito dessa gente, porque, de modo muito cínico, eles justificaram lá em Santa Catarina que esse símbolo nazista era para invocar energias positivas. Esse negócio já estava assim, arquivado. Eles dobraram a aposta, caçando a vereadora, ou seja, desafiando quem tenta ir contra o fascismo galopante e crescente, e a gente está vendo que uma parte da população grande se enfiou orgulhosamente nesse movimento. Então, eu acho assim, super apropriado passar o Renato para ele falar o que está acontecendo aqui no Brasil. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite que a Eliette e a Eliane me fizeram em relação ao livro, né, que eu acabo falando de algo um pouco desconhecido, assim, que é o neofascismo de origem russa, mas eu queria primeiro corroborar que a Eliane falou em relação à Adriana. De alguma maneira, eu sou de uma geração de pesquisadores que vem na esteira do caminho que é a Adriana Dias, antropóloga, professora da Unicamp e também militante, militante de pessoas com PCD e doenças raras, né, que ela padecia também, uma pessoa muito importante, que fez uma etnografia, para vocês entenderem como era a pesquisa dela. Ela fazia um levantamento na internet de células e grupos, então ela fez uma espécie de etnografia desde o começo dos anos 2000, né, mesmo quando a gente nem achava que isso era um perigo. Mesmo durante o governo Lula, ela até contava numa entrevista que ela tentou alertar que isso era um perigo, etc., e o pessoal não levou muito a sério, mas a coisa realmente
ganhou corpo a partir ali dos anos 2010. E aí eu vou falar muito rapidamente, já fui instruído aí como é que funciona a dinâmica. Eu pesquiso a extrema-direita, fiz meu doutorado na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de educação, porque a minha pesquisa ela não é só um mapeamento, também há uma preocupação da minha parte em como trabalhar a desfascistização no viés pedagógico ou num viés mais amplo de sociedade. Então, eu acabo fazendo essa pesquisa no doutorado, muito ligado, na verdade, meu tema que converge é a junção do neoliberalismo com o neofascismo e como isso vai acontecer no caso brasileiro. Eu olho principalmente para o caso estadunidense, que eu acho que ele dá algumas pistas, e para o caso brasileiro do bolsonarismo. Então, a gente tem, como a Eliane falou, várias apostas sendo dobradas. Na verdade, a gente tem, assim, é um reflexo de um estado de anomia, ou seja, de um estado de não regulação ou das instituições não estar claramente cumprindo suas competências, ou de que a próprio Estado de Direito não fosse algo que se aplicasse a todos, ou seja, um estado de anomia, que possibilitou com que a extrema-direita estendesse tanta corda que a gente tem assim, ameaça de bomba em aeroporto, a gente tem demissão de pessoa que denuncia nazista, quer dizer, a gente está tentando, em alguma medida, reorganizar ou reinstituir o Estado democrático, porque, na verdade, a gente sofreu, não perdemos, assim, por enquanto, pelo menos, espero que não vá acontecer, não perdemos a democracia, pelo menos esse âmbito da eleição do Lula, etc., mas as instituições foram extremamente cupinizadas, elas foram corroídas por dentro. O exemplo da Polícia Federal durante a eleição é um exemplo de como o que eu vou chamar de fascistização do tecido social, os alunos de escolas sendo racistas, sendo homofóbicos, inclusive no israelita aqui de Porto Alegre, onde meu primo e meu sobrinho estudam, infelizmente, aconteceu no Farroupilha, quer dizer, isso é sinal de uma epidemia, como o Michel Germer vai chamar de epidemia de nazismo, virou a Disneylândia de fascismo no Brasil. Não quiserem chamar de neonazismo, a gente pode chamar de neofascismo sem nenhum problema, porque é isso que efetivamente acontece. Agora, o que tem me preocupado, além desses atos, é tentar ver para onde caminha e como tentar, em alguma medida, criar ou constituir estratégias para desfascistizar o tecido social, porque a gente está profundamente fascistizado no sentido de sociedade. O Bolsonaro não ganhou, ainda bem, eu sempre falo, a gente não saberia o que estaria acontecendo nesse momento, se com a derrota a gente está sofrendo ataques o tempo todo em várias frentes, imaginem com o Bolsonaro ganhando. Se a vitória do Lula foi um passo fundamental, mas não é suficiente, a gente está vendo o que está acontecendo em vários âmbitos. Então, eu estou aqui para essa conversa, porque, além de pesquisador, eu sou muito ativo nas redes sociais, né? Estou sempre trazendo algumas questões, ou debatendo, ou mesmo pesquisando nas redes sociais, porque as redes sociais, a disputa narrativa, ela tem um papel enorme na difusão e disputa de mentes e corações, para usar um termo do meu marxista favorito, que é o Gramsci, que eu acho que a direita soube operacionalizar ele muito bem. E vou abrir aqui, né? Não sei quem vai falar agora, mas deixa aberto aqui. Mas aí você pode falar mais, inclusive, sobre essas ligações internacionais que você pesquisou tanto, enfim, a influência desses grupos de extrema-direita de vários países na organização desse neonazismo brasileiro, se é que se pode chamar assim, ou, inclusive, com uma infiltração em alguns partidos. Quer dizer, é um estudo que você faz bem diferente, né? As pessoas, em geral, não tomam conhecimento disso porque é uma coisa que está muito mais na internet e nem todo mundo acompanha. Então, no livro, eu acabei focando muito nessa vertente de um filósofo russo que já foi próximo do Putin. Inclusive, a filha dele foi assassinada no fim do ano passado, a Daria Dugin. Ele é o Alexander Dugin, que ele é ainda um pouco desconhecido, entretanto, ele já tem uma influência em sindicatos e grupos organizados sob a bandeira do nacionalismo. Tem esse neonazismo que tem articulação internacional, que há muitas pessoas que pesquisam, inclusive a Adriana pesquisava, né, que é esse neonazismo que a gente olha e sabe, tem uma suástica, tem uma cruz celta, tu olha para aquilo e sabe que eles são nazistas, mas tem essa outra estratégia que está muito ligada ao Dugin, que ele nasceu sob o regime soviético,
desde cedo ele participava de grupos místicos antissoviéticos. Ele inclusive usava o codinome que era o nome de um médico nazista, né, que era responsável pelo departamento de difusão das teorias raciais do nazismo. Angerber, o nome da... Não sei se eu falei bem em alemão, né, mas era o nome do instituto que ele fazia parte, que propagava com um verniz científico, que a gente sabe que o nazismo tentava vender como ciência, né, a divisão racial. E ele homenageia, ele usa esse codinome, o nome desse círculo é o Círculo Yusinski. A partir dali, ele desenvolve, ele já tem um apreço pelo nazismo, ele vai, nos anos 90, 93, 94, junto com Eduard Limonov, fundar o Partido Nacional Bolchevique. Isso vai chocar algumas pessoas que não conhecem, porque é uma coisa extremamente bizarra, mas é a junção do nacionalsocialismo alemão com a disciplina e estruturação bolchevique. A bandeira é basicamente a bandeira nazista, só que no lugar da cruz gamada nazista do centro, ela é vermelha, com o círculo branco, e no centro está o símbolo do comunismo, em preto. É uma bizarrice, tentava juntar, e aí ele tem um texto muito importante, que para vocês entenderem, assim, para não ficar tomando muito tempo explicando, que é o Dugin. Ele escreveu um texto em 97 chamado Aliança Vermelho e Marrom, na qual ele tem um projeto de capturar pessoas na esquerda nacionalista para o projeto marrom, ou seja, camisas marrons, fascismo. Ele faz um projeto que vai ser o livro dele mais famoso, A Quarta Teoria Política, que é: o liberalismo venceu, o comunismo foi derrotado, o nazismo e o fascismo morreram muito cedo. Ele vai dizer, ele não vai fazer críticas maiores, porque ele é um nazista. E aí vem a quarta teoria política dele, que basicamente é, sob uma teoria nacionalista, soberanista, produzir um Estado fascista. Vocês querem um exemplo muito palpável? Aldo Rebelo, que é um que eu tenho pesquisado há muito tempo. Os discursos do Aldo Rebelo, que foi do PCdoB por mais de 30 anos, são discursos muito próximos do duguinismo, de um soberanismo nacional, de uma produção de uma ideia de nação que ela é unitária, que ela não tem... Eles entendem que as pautas minoritárias são importadas dos Estados Unidos para dividir a nação. Tem esse tipo de questão que eu até posso falar melhor depois. E aí eles acabam formando grupos. No Brasil, o maior grupo de duguinistas é a Nova Resistência, que já tem dissidências como o Sol da Pátria, e eles começaram a infiltrar principalmente o PDT. Isso é uma estratégia duguinista para se infiltrar. Pra vocês terem uma ideia, o Dugin, ele era recebido na Grécia pelo Syriza, de extrema esquerda, que ganhou as eleições, deu tudo errado depois, vocês lembram, e pela Aurora Dourada, que era o grupo nazi-fascista que foi banido da Grécia. O Dugin conversava e era recebido pelos dois. A estratégia do Dugin é infiltrar, porque é uma aposta... o neonazista, ele é muito evidente, ele não tem um projeto, ele é imediatista. Ele é um agente, digamos, do caos. Ele vai lá, ele vai tentar cometer um atentado, ele vai se expor. O projeto duguinista é um projeto muito mais ardiloso, de médio e longo prazo, de uma entrada institucional, e aí, se vocês quiserem ter um paralelo, o integralismo. Mas é diferente a estratégia, mas só para ter uma noção, é pela via institucional, pela cupinização do partido, e aí o PDT começou a ter uma entrada muito forte desde os anos 2019, 2020. Por que o PDT? Porque o PDT ele tem uma figura que é ambivalente em relação ao nacionalismo soberanista e o fascismo que é perfeito para eles, que é Getúlio Vargas. Então, eles se infiltram no PDT, eles tentaram no PT, tentaram no PSOL, tem até uma relação com uma figura do PSOL que a gente denunciou e ele simplesmente não se importou, mas há uma estratégia nova, e é desse pessoal, da Nova Resistência, dos duguinistas, que é uma ameaça pouco ainda, até porque a gente está numa emergência muito maior do bolsonarismo, é muito mais urgente, né, ou imanente, numa expressão do filósofo Spinoza, ela é muito imanente, ela está aqui na nossa cara, mas é um perigo, infiltração neofascista dessa matriz duguinista, que é diferente dessa matriz neonazista ligado, por exemplo, ao American Front e outros grupos neonazistas, ou o Blood and Honor, que são grupos internacionais neonazistas que têm células no Brasil e que são bem articulados. É o outro pessoal que, entretanto, vai compor junto, eventualmente, estrategicamente. Não sei se fez muito sentido, eu sei que para muita gente isso deve ser novidade, e é realmente algo não ainda muito explorado, mas é o campo que eu acabei pesquisando junto com a minha amiga Letícia Oliveira, que é jornalista e denuncia, e conseguiu, no Rio de Janeiro, atrapalhar a campanha do André Bicho Solto,
que acabou processando ela, mas saiu do PDT, mas o PDT não impediu a candidatura dele mesmo, com mostras que ele usava, por exemplo, os protocolos do Sábio de Sião. Ele postava ideias e mencionava os protocolos do Sábio de Sião. Então, é um antissemitismo, é um neofascismo que tenta se passar por esquerda soberanista. E é um perigo, porque tem gente que acaba aderindo e acaba sendo puxado para dentro. E última coisa... Justo, né? Oi? Eu queria que você emendasse com a ligação do Dugin com o Steve Bannon e aqui com a família Bolsonaro. Sim. O Dugin, ele fala português, né? Ele, inclusive, teve eventos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foram, inclusive, com articulação até do professor Michel German, conseguiram suspender, e ele falou na Universidade Estadual, ele fala português, ele fala espanhol, ele é um erudito, ao contrário do Olavo de Carvalho, ele é um sujeito muito articulado intelectualmente. Claro que o Olavo de Carvalho ele conseguiu ter uma grande influência, né? O Dugin, como o Steve Bannon e como o Olavo de Carvalho, e isso está no livro de um outro autor que está nesse livro que eu estou, que a Adriana está, organizado pela Eliette e pela Eliane, que é do Benjamin Teitelbaum, que ele tem um livro chamado Guerra pela Eternidade, War for Eternity, que ele entrevista os três, eles são tradicionalistas. Mas isso não quer dizer que eles são tradicionalistas só de valores. É uma ideia religiosa, uma vertente da extrema-direita que vem lá da França, lá da Nouvelle Droite, da nova direita francesa, que é uma ideia de que há uma religião perene, que é extremamente hierárquica, que é extremamente centrada no homem, e eles encontram na atualidade mais próximo dessa religião perene, tradicionalista, é uma religião, não é só uma posição moral, portanto, o islamismo. Eles adoram o Irã, o Dugin ama o Irã e é bem recebido e é muito lido no Irã. E o hinduísmo, com a questão de castas. Então, eles entendem que a luta contra a esquerda, na verdade, é uma luta espiritual de uma degeneração da moralidade de um mundo que tem uma primazia dos europeus brancos sobre o resto e que é heteronormativo, que é conservador nesse... Na sua estruturação. O Dugin ele é ligado à Igreja Ortodoxa Russa, a um grupo banido da Igreja Ortodoxa Russa, mas ele é um tradicionalista. O que difere, o Dugin já encontrou com o Bannon, eles tiveram relações, embora eles nunca deixassem isso claro, o Benjamin Teitelbaum no livro mostra, porque para o Dugin a salvação do mundo, o problema do mundo é os Estados Unidos e o que eles chamam de atlantismo, que são os valores morais liberais que degeneram as nações. Para o Dugin, a resposta é um mundo multipolar, e essa palavra vocês vão ver muito por aí circulando na esquerda, um mundo multipolar, onde a Rússia volta a ser um bloco, uma Rússia com inspirações imperiais, porque há uma influência em Putin de Ivan Ilyin, que é um filósofo do século XIX do fascismo russo, e o próprio Dugin, ele é um pensador do neoimperialismo. Ele diz que, por exemplo, a Ucrânia não existe, ela é uma invenção de Lenin e ela é território originário e tem que ser tomado. Ele queria, inclusive, que a Rússia, lá em 2008, engolisse a Geórgia e, se desse, botasse a Bielorrússia junto, porque são os povos originários. O bloco russo seria a resposta. Já Bannon e o Olavo de Carvalho entendiam que os Estados Unidos, rural, conservador, era o espírito tradicionalista do mundo, então deveria se defender esse bloco. Então, isso que difere o Olavo de Carvalho, que tem no YouTube um debate dele com o Dugin, é até meio patético, porque o Dugin é muito mais articulado que o Olavo, então os dois de extrema-direita delirante, ainda assim tu vê que o Dugin é muito mais bem preparado, eles não têm relações muito próximas, né? Os alunos do Olavo fizeram esse encontro acontecer porque eles são, como eu quero deixar claro, de uma agenda de extrema-direita que, mesmo com essas distinções, eles podem compor estrategicamente, e já compuseram estrategicamente, muitas vezes. Eles já tiveram encontros entre eles e, se a gente for pensar no neofascismo global, as três cabeças da hidra são Steve Bannon, Olavo de Carvalho e Alexander Dugin. É esse terceiro elemento que eu tenho estudado mais e seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. A gente já tem grupos duguinistas em toda a América Latina, até querendo fazer encontro continental entre eles. Mas esses grupos não são incluídos naqueles grupos que a Adriana colocou
né, que tem células neonazistas, é outra coisa. Eles não são incluídos. O, Eles não são o, incluídos. o bolsonarismo, quando ele faz, digamos, toma várias atitudes que seriam neonazistas, como a secretária de Cultura que se fantasiou de Goebbels, fez aquele discurso copiando Goebbels com a foto atrás, fantasiado, ou aquela coisa do tomar leite branco, aí vai para um outro lado. Esse lado neonazista pode ser que ele se encontre com alguma dessas coisas que você está dizendo, mas como é que você como professor, você tem falado também que é muito importante mostrar às pessoas, conversar com as pessoas sobre o que é a extrema-direita, né? O que foi o voto no Bolsonaro informado não por uma realidade, sim por notícias falsas. Quer dizer, aí vem a coisa do nazismo, notícias falsas, invenções, e o que seria o neonazismo brasileiro que o bolsonarismo incorpora justamente nessas políticas. Como é que você faz essa aproximação com esses grupos de alunos, de estudantes, para poder... Como você diz até que é uma relação de afeto, né? Você fala na nossa entrevista, porque a gente fala muito em combater o neonazismo, combater as políticas excludentes, né? O preconceito, as falas de ódio, mas e na prática das pessoas? Então, você já tem uma experiência nisso. Você quer falar um pouquinho dela? Sim, sim. Eu tenho falado muito, e não só porque pela minha pesquisa no sentido de uma formulação intelectual minha só. Eu tenho olhado muito para as experiências de países como a Alemanha, a Áustria, ou mesmo de sujeitos que trabalham, como, por exemplo, na Noruega, talvez o projeto mais bem-sucedido de desfascistização do mundo é o projeto Exit, que tem na Noruega, e todos eles trabalham com esse âmbito que não é só a questão educacional, no sentido racional, de tu explicar, de tu mostrar, mas é a experiência afetiva, porque o que acontece é que o fascismo, o neonazismo, ele dá um senso de comunidade e pertencimento. E isso a gente vai ajudar a entender também os QGs. E isso vai ajudar a entender por que tanta gente, inclusive acabou pegando muito pessoal da terceira idade, porque a gente, como sociedade, dentro do neoliberalismo, a gente vai se tornando sujeitos isolados, como sujeitos que são indivíduos lutando contra os outros indivíduos o tempo todo, e vamos nos isolando e vamos nos afastando. O fascismo, o neonazismo, eles dão um senso de comunidade, de pertencimento. Então, todos os projetos de desfascistização sempre apontam para o seguinte: há uma necessidade de sensibilização desse sujeito para aqueles valores nos quais pregam a eliminação do outro, seja racismo, seja LGBTQIA+, fobia, seja antissemitismo, ou seja tudo, né? Que o neonazismo é isso, é tudo, pega todo esse escopo. A sensibilização, mas também cortar os laços afetivos com o que fomenta isso. Tem um ex-skinhead neonazista chamado Christian Picciolini, eu acho, não me lembro se é esse o nome exatamente. Tem 3 livros dele, um já está traduzido para português, que ele fala o seguinte, que ele, para sair, ele teve que romper todos os laços. E muita gente não sai porque nos grupos neonazistas que são muito mais violentos, há represálias. Além da noção de comunidade, é uma represália para esse sujeito sair. Então é necessário isolar ele, mas para isolar ele primeiro tem que querer sair. E para ele querer sair, tem que constituir algum tipo de afetação. E essa afetação, por exemplo, quando a gente está falando da educação alemã ou austríaca, tu pode pegar um ônibus e levar para um campo de concentração. Isso tem um impacto muito grande. Mas nós ainda não temos o museu do bolsonarismo ou da pandemia, do Covid. A gente vai ter que articular outros modos que possam, em alguma medida, sensibilizar esses sujeitos. Outra coisa que esse ex-neonazista que trabalha com desradicalização, na verdade, ele parou de trabalhar com isso. Ele começa, nos últimos entrevistas e livros dele, ele diz: a gente tem que trabalhar mais na prevenção, porque o sujeito, depois que é fascistizado em um determinado nível, é muito difícil tirar ele de lá. Então, a prevenção é o trabalho que ele diz que tem que ser a desradicalização, que é um nome que eu não gosto muito, porque radicalizar é ir à raiz de algo, agora falando como professor de filosofia, eventualmente, tu tem que ir à raiz das coisas. Ver a desigualdade social do Brasil, tu tem que ir à raiz das coisas para disputar isso. Mas a desradicalização à direita, à extrema-direita,
ela passa por circuitos que precisam, de um lado, esse trabalho, que é o trabalho educacional tradicional, né, de ensinar, mas passa também por abrir um espaço, encontrar um caminho para sensibilizar o sujeito, para afetar ele, portanto, e um outro trabalho para isolar daquilo que o fomenta. Não adianta nada eu tirar meu tio, minha tia, meu avô, minha avó do QG, e ele continuar nos grupos do WhatsApp, com aquele grupo lá toda hora bombardeando com bomba, atenção, não sei o quê, o Lula vai tirar a pensão, não sei o que, essas coisas. Eu tenho que conseguir, em alguma medida, cortar. Inclusive, já deixo essa recomendação, sempre faço essa recomendação, tem um documentário estadunidense que está no YouTube de graça, com legendas, que é A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que é um documentário de uma jornalista sobre o pai dela mesmo, em 2015, e que, em alguma medida, ela consegue ser bem-sucedida, mas ela vai mapeando, e aí eu também trabalho muito com isso, mapear onde o sujeito foi pego pelo afeto. Eu trabalhei muitos anos, agora não trabalho mais, na periferia de Porto Alegre, e eu vi muita gente que era super lulista e por Bolsonaro, né? E aí, conversando com as famílias, eu comecei a me dar conta que o ponto de captura, às vezes, é diverso, então não tem como trabalhar com um texto geral. Por exemplo, tinha pai de aluno que, por morar na vila, tinha muito medo e insegurança de ser roubado. Então, o discurso do Bolsonaro de vão matar todos os bandidos, em alguma medida, capturou ele. Agora, tinha pais de alunos que eram super moralistas, por medo dos filhos serem gays, a pauta moral anti-LGBTQIA+, pegou esses pais. E, às vezes, é mais de um elemento. Então, eu sempre falo que o trabalho de desfascistização passa, no primeiro momento, por mapear os afetos. Não adianta a gente chegar com todos os dados que a gente tem abundantes de por que o bolsonarismo foi genocídio, por que ele causou miserabilidade, por que ele causou morte, que não vai pegar. Outra noção importante que eu trabalho, o fascismo, historicamente, tanto de Mussolini, quanto de Hitler, quanto o atual, ele se forma numa noção de seita, ou seja, a seita é quem está no meu grupo é legitimado a falar, quem está fora eu tenho uma barreira. Então tem palavras-chave que uma vez que eles escutem, eles põem um muro. E se põe um muro, tu não consegue. Então é um trabalho pelo afeto. Por que eu falo pelo afeto? Além de ser professor, eu tenho parente, eu tenho amigos que viraram bolsonaristas. Então, como eu comecei a trabalhar com eles? Vínculos afetivos comunitários. Era ser parente lá na janta de família, conversar sobre outras coisas no primeiro momento, amigos, sobre o futebol, etc., coisas que nos juntavam, e com o tempo e trabalhando isso com palavras que eles não reconhecessem, do tipo, fui no supermercado, falei um gauchismo aqui, né, o bar, fui no supermercado e fui com R$50 e saí com nada, tá difícil comer. E trabalhando nessa concretude, não com grandes números, não com grandes slogans, porque uma vez que eles reconhecem, eu já falei nisso também, eu já errei nisso e eventualmente eu erro, eles encontram uma palavra que é aquele sinal e como eu não sou da seita, eles se fecham. Então, muito resumidamente, o que eu digo, não tem, infelizmente, um passo a passo, mas o que eu sempre digo é, primeiro, mapear onde esse afeto está sendo capturado, onde está sendo alimentado, onde essa pessoa está recebendo isso. É o grupo do WhatsApp, é o grupo da família, é o grupo dos amigos, o que pega mais essa pessoa, ou quais elementos pegam mais. E aí, depois disso, aí eu digo, tem um cálculo pessoal de quanto vocês querem gastar de energia, porque é muita energia para ser gastada. Por isso que normalmente digo, tá, parente, pessoas que a gente sempre amou, vale a pena, assim, o desconhecido na internet não vai ouvir vocês, assim, ele não vai nem querer saber. Mas essas pessoas que a gente quer fazer um gasto de energia porque ama ou se importa com essas pessoas, depois de mapear, é ir trabalhando pelo afeto, não ir direto, porque tem palavras... Perguntas aqui, já tem perguntas aqui. Desculpe, eu não estou vendo, pode falar. Quer falar, Gitman, das perguntas que já tem aqui? Gitman, está sem microfone. Isso, eu estava tentando abrir. Não sei se o Jutes, né, quer falar mais alguma coisa ou quer abrir já para perguntas? Pode abrir para pergunta, porque eu sou então, professor... Nós temos a primeira pessoa que pediu para falar é Manuel. Manuel, você pode abrir seu microfone e depois tem a Tereza da Costa. Quem quiser mais perguntar alguma coisa ou colocar, é só colocar o nome no chat. Cada pessoa tem no máximo 3 minutos, mas se puder economizar o tempo. Fala, Manuel. Se eu estou entendendo bem,
as raízes ou as causas do fascismo, elas são multicausais, são de variadas natureza. Você falou afeto, mas intimamente ligado ao afeto, eu pensei no medo. Qual que predominaria em determinada circunstância? O medo ou o afeto? Porque aí vem outras questões. As igrejas fundamentalistas, o sentimento de pertencimento é muito grande. As pessoas não se sentirem de nenhum modo considerado como um ser humano, como um consumidor, uma pessoa que está alijado de todos os aspectos da vida social, econômica e de todo tipo de participação, que não é visto, não é enxergado. Pessoas de diferentes origens. Então, a minha pergunta vai da seguinte: se ela é multicausal, se ela é variada, existe alguma tendência cristalizada aqui na América Latina e na Europa, ou é fruto de uma eterna pesquisa e que não vai chegar a um ponto mais predominante nas manifestações? O medo é um operador fundamental para o fascismo histórico e para o fascismo contemporâneo, porque o fascismo, como estrutura subjetiva, ou seja, de formação de mentalidades, de corações, precisa construir um outro com O maiúsculo, fantasmagórico, lá o lacaniano, ou seja, ele nem precisa ser real. Ele precisa existir no horizonte dessa pessoa e só a ideia da existência, seja o judeu para o alemão nazista, seja o petista para o bolsonarista, só a existência deles já coloca o medo de... O meu modo de existir no mundo está em perigo. O medo mobiliza pelo fascismo, e ele precisa ser mobilizado. Por isso que a campanha vencedora do Lula, me parece, foi muito acertada em jogar com a esperança, que a esperança seria, em alguma medida, mobilizadora da contraparte disso. O fascismo, por si só, ele não é puro regime de subjetividade. Ele vive na franja da sociedade, né? Ele é um produto do final do século XIX, dos nacionalismos que são recentes na modulação que a gente conhece, dos estados modernos, mas ele acaba vindo para o centro da sociedade, tanto nos anos 20 e 30 na Europa, quanto agora, porque ele é como se fosse uma doença parasitária. Quando há uma crise econômica de miserabilidade e de horizonte, de esperança, de modo de ser no mundo que está, de alguma medida, precarizado, ele encontra um momento para se espalhar. Houve uma articulação de agenda política e de financiamento muito importante para o neofascismo ser uma onda global a partir dos anos 2010. Isso é algo que não foi espontâneo nesse sentido, foi fomentado. Se a gente olha, por exemplo, o primeiro caso bem-sucedido de grande nação, que foi capturada nesse neofascismo, que não é igual ao fascismo histórico, porque ele não é estatista, né? Ele é neoliberal ou ultraliberal na economia, mas ele é da pauta moral fascista, então ele é uma modulação diferente. Quando a gente olha para o Trump, quem financia lá o Breitbart News, que era um sitezinho de nada, que era tipo Portal Cidade, um dos 5 mais importantes sites bolsonaristas de fake news, foi fomentado, botaram como diretor um cara chamado Steve Bannon e botaram milhões de dólares, principalmente a família Mercer, que são 2 bilionários do Vale do Silício. Robert Mercer, que era um físico que ganhou muito dinheiro com produção de aplicativos no Vale do Silício, e a filha dele, Rebecca Mercer, que vão ser financistas do Trump. Há uma agenda que percebe uma possibilidade, e eu acredito isso na minha leitura, na minha pesquisa, a crise hipotecária de 2008. A crise hipotecária que começa nos Estados Unidos se torna uma crise global, inclusive a gente lembra que o Lula falou aqui, chegou como uma marola, mas depois vai vir como um tsunami, principalmente na gestão da Dilma, né? Que aí a coisa estoura e é um momento propício, então, para fomentar e aí como que fomenta isso? Como que isso se espalha? Porque o ultraliberalismo que vai gestar, eu digo que o neofascismo é o filho feio do neoliberalismo em crise.
Como as pautas neoliberais são extremamente antipopulares, porque elas tiram direitos, porque elas empobrecem, elas precisam mobilizar, como fascismo histórico, valores como nacionalismo, valores como nós versus eles. Tudo isso sob o pânico moral e o medo, o tempo todo. O fascismo ele se esvanece quando não consegue mais mobilizar pelo pânico moral e pelo medo. Quando isso acaba, e pela promessa, né? Porque o fascismo tem uma estrutura que é muito bem apontada pelo psicanalista Wilhelm Reich, lá em 1933 já, o austríaco foi aluno do Freud. O fascismo ele tem um horizonte religioso da promessa, de uma promessa que está sempre se cumprir. A gente deu risada das 72 horas, mas isso é a essência do fascismo, uma promessa religiosa que é mobilizada pelo medo, pelo pavor e pelo pânico moral. Quando acaba o medo, quando acaba o pânico moral, o fascismo não tem mais combustível, não tem mais óleo para queimar. E aí há um perigo. Ele não se esvanece no sentido de desaparecer. Ele tende a ter explosões de radicalismo extremamente erráticos. Ele tende a produzir grupos ultra-radicais que cometem terrorismo, por exemplo. Nos Estados Unidos a gente viu, mas no Brasil a gente viu também. O que aconteceu dia 8 de janeiro foi, inclusive, eu sou da opinião, foi maior que o Capitólio. Foi um golpe muito maior e muito mais dramático que o Capitólio, embora não tenha morrido pessoas como no Capitólio aconteceu. Olha, eu queria fazer uma correção, um erro meu, uma falha minha inicial. Eu não agradeci, né? Agora, e ouvindo agora os Júdice, então fiquei mais ainda vendo que erro grande. Muito obrigado, Eliette, muito obrigado, Eliane, muito obrigado, Júdice, por atender esse nosso convite. Realmente está sendo assim, riquíssimo, né? Eu estou aqui embevecido com o que eu estou ouvindo. E queria mostrar o livro, onde tem a entrevista do Júdice e muitos outros, quem quiser. Eu já botei no chat o nome aqui também. E antes de passar a pergunta, eu queria fazer também uma observação. Você falando, Júlia, eu trabalhei com dependente químico em recuperação, trabalhei em clínica como terapeuta. Me parece pessoas drogadas. É tão difícil tirá-las de lá como é difícil tirar pessoas. Nas pessoas drogadas, é preciso que elas queiram a primeira coisa. E para elas quererem, é preciso acontecer alguma coisa, perder o emprego, a mulher ir embora, bater com o carro, que a gente chama de bater no fundo do poço. E muitas vezes volta, vem para se tratar e daqui a pouco esquece o sofrimento e volta para lá de novo usar droga. Às vezes a pessoa bate em fundo do poço que não tem volta, que é a morte. Me deu um desânimo enorme quando eu vi um vídeo de uma pessoa voltando com a tornozeleira e se vangloriando, dizendo que não tinha chorado, que aquilo era uma medalha. Eu falei, meu Deus, então não tem jeito mesmo, não adiantou nada disso. Enfim, um desânimo pessoal. Só queria fazer esse depoimento. Em algum momento, se quiser comentar, e eu queria passar logo para a pergunta da Tereza. Tereza, você quer fazer sua pergunta? Você já colocou no chat. Por que a filha de quem que você falou? Que foi Tudo. A filha do Duggan. Por que mataram a filha do Duggan no ano passado, por favor? Ela era... Fala. Pode falar, desculpa. Não, então continua, depois a gente continua. Então, resumidamente, ela era uma grande propagandista do regime do Putin, assim como o Dugin, embora ele tenha tido atritos com o Putin. Por exemplo, em 2014, na Crimeia, o Dugin ele fazia palestras para as tropas, né, que estavam anexando a Crimeia. Então, a ideia não era matar ela, a ideia era matar ele. Na saída de um evento, e aí se responsabiliza a Ucrânia por isso, ou seja, há uma vulnerabilidade interna, porque para matar alguém nos arredores de São Petersburgo não é pouca coisa, né? E era para matar ele, só que ela trocou de carro com ele na hora da saída. Era para ele ir naquele carro. Ele seria um troféu como propagandista. Então, seria mais um troféu simbólico do que efetivamente atacar a inteligência russa que tá, né, movendo essa máquina de guerra contra a Ucrânia. Por isso. Agora temos inscrito aí o Henrique, na ordem clara, depois Norma. Henrique, por favor. Só queria dar uma pequena contribuição para aqueles que pesquisam o histórico desses grupos da extrema-direita no Brasil. Não sei se o Renato já teve acesso, ou se a Adriana também teve acesso. O Arquivo Nacional digitalizou todo o acervo do Serviço Nacional de Informação. Está lá
está aqui você acessa diretamente todos esses documentos via computador. E lá, por paradoxal que possa parecer, desde 1970, a partir daquela década, tem todo um monitoramento desses movimentos de extrema-direita no Brasil, riquíssimo, assim, com detalhamento que eu não vi assim em outros, aqueles que eu tive acesso em outras informações, em outros livros sobre tal assunto. Então, eu resgatei, eu pus num arquivo especial toda essa documentação relativa a esses grupos. Quem estiver interessado, por acaso, na pesquisa do histórico desses grupos no Brasil, porque é interessante, porque isso não nasceu assim, geração espontânea. Eu posso, inclusive, passar esse acervo que eu tenho. É só essa a minha intervenção. Obrigado, Henrique. Você podia colocar no chat essas informações. Então, antes de comentar, você pode comentar também tudo junto, Renato? Passar a palavra para a Clara, que tem uma pergunta para fazer também. Desculpe, o César Ferreira. Desculpe, Clara. Não, César, sem problema. César, você está pedindo para falar porque você tem que sair, é isso? Não, era uma pergunta em cima do que foi dito pelo Júdice. Se for cabível. Senão não tem Então, tá problema. bom. Então, por favor. Júdice, boa tarde. Boa noite, na verdade, pela hora. Você pontuou sobre a localização, não é bem a localização, quando você diz que a gente precisa encontrar o cerne do problema, procurando grupos WhatsApp, onde a pessoa está buscando essas informações que acabam transformando ela ou não num neofascista, num fascista, num bozóide, que eu costumo chamar. Mas existe a questão do ódio também, de você odiar por odiar. E como é que isso é posto nessa história? O ódio, ele pode já estar ali, digamos assim, premente, já estava antes da captura, mas o ódio ele vai ser sempre fomentado. Dentro do fascismo, de qualquer modulação do fascismo, o ódio é um componente fundamental. É muito difícil trabalhar com esse ódio, porque para a gente conseguir sensibilizar alguém que odeia, é um passo extremamente complicado, porque essa pessoa já odeia, ela já constitui no imaginário dela um outro grupo, normalmente é um grupo homogêneo, é o gay, o negro, o judeu, a mulher, que é um grupo homogêneo, que é muito difícil essa pessoa se abrir. Então, quando foi falado antes aí, esqueci teu nome, desculpe, que está organizando aqui, que está com o nome militante. Gitman. Quando a Gitman falou que parece muito com um usuário de droga, sim, parece. Porque há uma relação que é uma relação de pertencimento, esse pertencimento não necessariamente é algo positivo, mas é um odiar junto. O odiar junto também dá uma noção de comunidade. Então, os grupos neonazistas são super coesos, eventualmente, quando um deles é pego, eles não entregam ninguém, porque eles têm uma solidariedade no sentido de estar insólito, né, lá do latim, que é muito forte. O ódio, ele cria um laço. Não por acaso a história da poesia, da filosofia, mostra que o ódio ele é quase o outro lado do amor, porque é um laço afetivo tão intenso que é difícil desconstruir. O ódio, ele realmente é um operador, talvez o mais difícil de trabalhar. E quando a gente trata de neonazismo e neofascismo, ele é o centro. Ele é o centro de aglomeração, é o centro que fomenta, é quase o petróleo da coisa. É o ódio que é canalizado ou produzido por um medo e por um pânico que são recolocados o tempo todo. Se o venezuelano não te dá pânico ou medo, a gente vai criar um pânico ou medo do comunista que vai entrar na tua casa. Eles têm uma espécie de horizonte de elementos que vão tentar, além de te dar medo, o medo, ele é, digamos assim, ele te retrai. O ódio é como tu processa esse medo e transforma ele em ato, transforma em um passo ativo. Então, o ódio, ele é um combustível fundamental e é muito difícil.
porque o ódio é quase já o processamento do medo e do pânico, como de reativo para o segundo passo do reativo, né, do reagir para o agir. Então, o ódio ele passa a ser já quase que um produto refinado de uma mobilização pelo medo. Mas, muitas vezes, o ódio já está lá. Ele está um ódio dormente. Quando a gente vê o bolsonarismo, que é, como o fascismo, uma reação, eu digo que se o fascismo, o nazismo ou o neonazismo fossem uma pessoa, seria um homem branco. O fascismo ele é produto do ressentimento do branco de classe média. Vai ter pessoas que não brancas que vão aderir? Vão, mas como estrutura psíquica e afetiva, é o ressentimento do homem branco de classe média, que é um ódio que estava dormente, um ódio de classe que estava dormente, que estava ali por baixo, porque a gente tinha uma sociedade de ascensão social, principalmente com o primeiro governo Lula, de uma ascensão de grupos que normalmente não tinham que disputar esse espaço, esse lugar, não podiam frequentar, que a fala do Paulo Guedes, por exemplo, é sintomática. Tem muita empregada doméstica viajando para a Disney. Isso é o cerne desse ódio dormente. Então, é um projeto, eu falo um projeto educacional de médio e longo prazo. A gente agora está tentando apagar incêndio com balde d'água, e não tem o que fazer senão isso. Mas a gente vai ter que criar uma estrutura que não só é educativa, ela é uma estrutura de Estado, porque não adianta a gente ter um projeto de desfascistização muito bom e as pessoas vivendo na miséria, vivendo em fossos de desigualdade social. Não vai resolver, porque elas vão ser presas. Se não forem presas do fascismo no primeiro momento, elas vão ser presas de pastores que vão levar elas a aderirem a projetos neofascistas. Não só pastores, mas a gente tem, né, obviamente, um papel no Brasil do neopentecostalismo, que é muito evidente, né, que está muito ali de captura e de transformar em massa ou de trazer como público cativo do neofascismo bolsonarista. Então, a gente vai ter que ter muita coisa, a gente tem que reestruturar o Estado, a gente tem que fazer um projeto educativo, e um projeto educativo que passe. Eu sou professor de uma escola de EJA, que se chama Paulo Freire. Então, lembrando, Paulo Freire é uma educação que é uma educação não só de conteúdo, mas uma educação dos afetos, uma educação da sensibilidade. E se a gente está aqui num grupo de pessoas do teatro, sabem do que eu estou falando. A gente está educando, o próprio Aristóteles, na poética dele, falava, o teatro ele tem um poder, que é o poder catártico, de edificar pela experiência de estar vendo uma tragédia, por exemplo. Aquilo tem um poder catártico, porque é uma experiência de corpo, de afeto, que, em alguma medida, educa a sensibilidade. E esse é o ponto. A gente tem que achar caminhos de educação da sensibilidade alinhados a projetos de governo, de Estado, de bem-estar social. Senão, não vai adiantar. Senão, a gente vai perder. Obrigado. Eu agora fiquei sensibilizado especialmente. Nossos projetos militantes trabalham exatamente nesse sentido. Vamos ouvir, então, a Clara agora. Clara, você tem uma pergunta para fazer? Clara Goldman. Então, Júlia, o que eu fico pensando, para mim ficou bem claro na sua fala, assim, depois de tantos anos de ativismo na área de direitos humanos, eu concordo inteiramente que o que vivemos é a luta de classes, né? E se a gente for para Marx, a gente vai entender muito bem tudo o que está acontecendo. O que me preocupa é como será o método, né, a ser empregado para que a gente possa reverter esse caos, né, a desnazificação, né, né, os retornos a um estado talvez originário de maior plenitude, se você tem a pressão do neoliberalismo o tempo todo em cima das políticas públicas, em cima dos planos de Estado, dos planos de governo, enfim. Então, assim, como é o método de capturar o afeto de 48 milhões de votantes em Bolsonaro, é evidente que você precisa conhecer quem são e como eles foram capturados, né? Mas qual é a responsabilidade hoje do Estado, por exemplo, na sua visão, né, no sentido de redução de desigualdades, de justiça social e de oportunizar esse diálogo com a estrutura de Estado, que foi negado, né? Bolsonaro literalmente destruiu todas as estruturas de participação social. Então, é isso. Qual o método de capturar esse afeto? Porque individualmente fazer isso com o vizinho, com o tio ou com a tia, isso não vai resolver, né? Porque você vai se impactar
por relações familiares que já foram, inclusive, desgastadas durante o período da campanha e da eleição do Cão dos Infernos. Mas, hoje, né, qual é a perspectiva, por exemplo, que o movimento social progressista, né, que a esquerda tem como responsabilidade em sinalizar a questão da luta de classes como esse fermento, esse caldo de cultura para a existência ainda do bolsonarismo e que a gente não se livrou pelo fato dele não estar mais no poder oficialmente, né? Uhum. É muito boa a tua colocação. Eu sempre digo que não dá para individualizar e não dá para deixar só no Estado. Tem que acontecer concomitantemente. Mas se eu for dizer, a primeira coisa que o Estado tem que fazer é botar comida no prato das pessoas, políticas de trabalho e profissionalização para jovem, porque gente desesperada, gente sem horizonte existencial, é presa mais fácil para o fascismo e para o nazismo ou para qualquer radicalização à direita. A gente precisa ter um horizonte de trabalho, mas primeiro, as pessoas têm que comer. A primeira coisa que as pessoas têm que fazer é ter comida no prato. Segundo, política de emprego, junto com programas educacionais de profissionalização para os jovens, porque a gente precisa... Essa é uma primeira etapa. O que está muito evidente pelo neofascismo e pelo grupo etário que está aderindo a gente precisa de políticas de fomento de práticas comunitárias, de pertencimento público, de lugares, espaços públicos que sejam ocupados pelas pessoas. Sem isso, eu gosto de tem uma citação que a Adriana Dias fazia que eu achava sensacional, que ela dizia: o contrário de nazismo é carnaval. O contrário, o oposto é carnaval. É uma alegria comunitária, é o pertencimento. Eu acho que sem o Estado prover condições materiais de subsistência, de horizonte de políticas afirmativas, de horizontes de melhora de vida, a gente não vai conseguir trabalhar isso só no individual. A gente precisa de comida no prato, a gente precisa de política afirmativa, a gente precisa de política de emprego e de formação de jovens como horizonte profissionalizantes ou de caminhos que esses jovens podem tomar e de construção de espaços comunitários para a terceira idade também ter acolhimento e escuta. Ficou muito evidente, depois da pandemia, o aumento mapeado no Brasil e no mundo de adesão a teorias da conspiração. E teorias da conspiração pro neofascismo é um palito para o lado, é um passinho para o lado. Aliás, todo fascismo ele tem uma estrutura conspiracionista. E, normalmente, tem no seu cerne uma modulação, uma modificação, uma pequena remodelação de alguma tese antissemita ou uma tese racista conspiracionista. Nos Estados Unidos é muito forte a ideia da substituição, da grande substituição, que é os brancos estão sendo substituídos pelos latinos e pelos negros, por exemplo. Então, se eu for te responder, linhas gerais, seria isso. Essas políticas de Estado, primeiro, de acabar com a fome, de erradicação da fome, que já foi possível fazer em alguma medida, política de emprego, política de profissionalização e políticas afirmativas de minorias. Assim, tu começa a tirar tu seca o solo onde cresce essa erva daninha do fascismo. Aí tu consegue trabalhar no âmbito educacional. Obrigado. Eu vou botar no programa da peça essa frase que eu achei maravilhosa. O contrário de nazismo é carnaval. Achei Adorei também. muito bom, maravilhoso mesmo. Vamos ouvir agora, então, a Norma, depois vai descer a Fernanda Carneiro. Oi, gente, boa tarde. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu ouvi você, Júlio. E a gente trabalha com o afeto, estão me ouvindo bem, né? Com o afeto, com o método teatro do oprimido de Augusto Boal, que você deve conhecer, e também da educação biocêntrica de Rolando Toro. É incrível, eu tive essa experiência de estar num projeto, numa escola pública com adolescentes, em uma vila que ela é extremamente violenta, e a escola é um oásis dentro da vila, e aí, lá dentro, tinha uma situação de violência da turma da tarde, porque a turma da manhã era privilegiada e tudo. Só que
eu fui tentar compreender qual era a razão deles, qual era o argumento deles para agirem com violência, tipo uma festa promovida pela diretoria, quebrarem tudo para a festa não acontecer. E aí ele estava se recusando a participar da oficina, um pequeno grupo se recusando, e eu digo, agora vamos conversar, eu quero ouvir vocês. Por que essa raiva da turma da manhã? Vocês são da mesma classe social, vocês são tão inteligentes quanto, por que essa agressividade? Aí começaram a falar, é porque a diretoria só valoriza a turma da manhã, a diretoria só fala da turma da manhã. Antes disso, um professor deles já tinha dito, só tem na turma da tarde quem não quer nada, quem não passou em um concurso do IFP, coisa assim. E aí, quando eles falaram, a turma falou que eu disse, olha, eu quero trabalhar com vocês, mas só se vocês quiserem. Então, se não quiserem, não vão ser punidos por isso. E aí tudo mudou. E aí começaram a participar. Por quê? Porque veio o afeto por meio do teatro do oprimido. A gente compreende as razões que aquela turma estava agindo daquele jeito. E eu tenho 25 anos dessa experiência e acredito muito nessa força que vem numa prevenção, que não é fundamentalista, que a gente trabalha mesmo com a essência do ser humano, e eu gostei muito de estar ouvindo você. Obrigado, Norma. Eu sugiro a gente juntar com a próxima fala da Fernanda Carneiro, aí você engloba tudo depois. Pode ser assim, Renato? Pode ser. Então, tá bom. Fernanda Carneiro. Alô, Fernanda? Alô, Fernanda. Então, enquanto a Fernanda se compõe aí, vou chamar a Aline. O som dela, é o som dela, Gitman. Seu som está fechado, Fernanda? É que eu não estou vendo ela. Queria perguntar também. Pode perguntar? Acho que está fechado. Renato, Fernanda, depois... não está dando para te ouvir. Tira o microfone, talvez. Eu sou agora. outro Renato. Não está. Depois da Fernanda é a Aline. Estão me ouvindo? Agora sim. A Fernanda entrou. É o meu fone, sei lá o que estava acontecendo. Estou falando direto agora com o celular. Eu gostaria que você, Ricardo, não sei, Renato, que você falasse, eu queria voltar à geopolítica, estou achando maravilhosa toda essa explanação assim, super esclarecedora, e o seu posicionamento em relação à política do Brasil. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, algo que me preocupou aqui, quando você usou o conceito multipolar como um conceito que está sendo usado pela esquerda, mas parece que há uma crítica sua a esse conceito, e eu gostaria de te ouvir mais sobre isso, porque o que eu tenho acompanhado da guerra na Ucrânia, né, é difícil ter um lado, porque realmente é uma luta entre Estados Unidos e Rússia, e é difícil torcer para alguns dos lados. Mas eu já vi o Putin convidando o Lula para ser o presidente do BRICS, quer dizer, está tendo uma reorganização do tabuleiro mesmo mundial, e eu nunca tinha ouvido que esse conceito multipolar é um conceito associado à direita, não sei qual direita, porque também o imperialismo americano é de direita, o aparato bélico americano é de direita, e a Rússia é de direita. Então, eu gostaria de você falasse mais assim para diminuir um pouco minha ignorância, ou talvez até aumentar a ignorância, mas um pouco mais esclarecida. Sim, eu vou começar ali. Eu acho que do que a Norma falou, foi até um aprendizado, assim, vai totalmente corrobora a perspectiva desse relato, eventualmente, de trabalhar com o afeto. Eu acho que é um caminho, porque a modulação do afeto e de como a gente vai trabalhar isso vai depender de cada contexto e de cada entrada que a gente tem com aquela pessoa, com aquele grupo. Acho maravilhosa a tua experiência.
agradeço, inclusive, tu compartilhares, eu não teria nada a te sugerir, porque tu está nesse território, tu está tendo essa experiência, tu está conseguindo articular. É exatamente isso. É conseguir articular dentro dos contextos de onde a gente opera. E isso é tão importante quanto políticas de Estado. Eu também não menosprezo, não tenho essa leitura de que há dois polos, como numa dialética dos poderes, que o micro não importa ou importa mais, ou o macro do Estado importa mais ou importa menos. Eu acho que nós, como seres que somos seres políticos, existimos na polis, portanto, nós operamos agência que ressoam no macro, no Estado, nas políticas de Estado, assim como o macro ressoa nas nossas relações. Acho que a gente não pode menosprezar, mas também não pode eleger um polo como mais importante que o outro. Eles têm que ser, por isso que eu falei, precisa de políticas de Estado junto com o trabalho educacional, senão um lado vai pesar. Sobre a questão da Fernanda, a multipolaridade não é um conceito inventado pela direita. Ele tem usos da direita ou da extrema-direita. A multipolaridade por si não é um problema, pensando geopoliticamente à esquerda. O problema é o uso ou a legitimação que, por exemplo, o Dugin vai dar para o neoimperialismo russo de Putin. Esse é o problema. Eu prefiro um mundo multipolar, se pensar em contrapesos contra-hegemônicos aos Estados Unidos. Mas não adianta eu dizer isso para defender, por exemplo, a teocracia iraniana ou para defender o neoimperialismo russo. No caso da disputa ali geopolítica ucraniana e russa, a gente tem, como tu disseste, eu me padeço pelo povo, não pelos projetos que estão em jogo ali, projetos de nação ou políticos que estão ali em jogo. Nesse sentido, me parece que a multipolaridade ela pode ser entendida num espectro à esquerda, mas nesse caso ali da Rússia, ele está sendo usado como agenda política da extrema-direita, e o Dugin usa muito isso, para dizer, porque é legítimo dizer, não dá para deixar haver uma hegemonia estadunidense sobre o mundo. Ótimo, todos concordamos. O problema é o que a gente vai acabar defendendo em prol dessa multipolaridade. E assim eu vejo que parte da esquerda acaba escorregando numa defesa da Rússia, como se a Rússia fosse União Soviética ou se fosse esquerda, o que não é o fato. O fato é, inclusive, que a Rússia fomenta grupos de extrema-direita ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos. A Rússia teve um papel muito importante na articulação e na construção de extremas-direitas ao redor do mundo inteiro. E isso é algo notório, não é algo teoria da conspiração. Porque, para a Rússia, países desestabilizados são melhores para ocupar esse espaço como potência multipolar. Se a gente tem os Estados Unidos em convulsão pelo trumpismo e pela organização de uma extrema-direita, é muito melhor do que os Estados Unidos muito mais coesos e não nas mãos de uma extrema-direita que, vocês lembram, o Trump, ele queria e quis implementar uma política de não intervencionismo e de retirada. Por exemplo, o Afeganistão ficou na mão, de novo, dos talibãs, por uma política trumpista de não intervenção. Então, isso é muito melhor para um projeto russo de retomar um papel na região de polaridade política, né, daquele bloco euroasiático, do que um Estados Unidos hegemônico coeso. Então, indo em relação à tua pergunta, tentando fechar isso, a multipolaridade não é um conceito da extrema-direita, mas está sendo operacionalizado, no caso russo, por uma agenda de extrema-direita. Pelo menos no caso do Dugin é isso. Obrigado. Antes de dar a palavra para o seguinte, eu queria lembrar, entrou muita gente depois que eu falei, já estamos com 55 pessoas, recorde de público hoje, obrigado a todos. Né? Que quem quiser receber nossos convites semanalmente, tanto virtualmente como presencialmente, quem mora no Rio, por favor, coloque seu nome e telefone no chat. Quem ainda não recebe, né? Nós temos aí, seguindo agora, Tereza, eu sei que você pediu para falar, mas a gente tem uma política de quem já falou, fica por último, tá bom? Então, temos Aline, Renato Jorge, Paulo César e depois Tereza. Então, por favor, Aline. Aline? Você deve estar com o microfone fechado. Então, vou passar a palavra para o Renato Jorge. Renato, você também está com o microfone fechado. Gitman, Oi, Aline,
Desculpa, a Aline pediu para você formular a pergunta para E qual é a Renato, pergunta? Faz você aí. para o Júdice, porque ela está sem microfone. E qual é Ela a pergunta? A Aline pergunta, Júdice, podemos dizer que todo fascista é nazista? Não, não podemos, porque há fascistas que não são supremacistas brancos, há fascistas que não necessariamente são antissemitas ou não conscientemente antissemitas, há fascistas que não são pessoas brancas, por exemplo. Então, nem todo fascista é nazista. Claro que se tu é um fascista, para tu ser um nazista, dá 2 passinhos para o lado, assim, aderir algumas ideias, mas não, nem todo fascista é nazista. Posso perguntar para o Xará? Isso, por favor, Renato. Eu queria fazer uma observação. A palestra está maravilhosa, mas para mim está um pouco teórica demais. Estamos falando de política mundial. Descendo aqui para o Brasil, o meu Xará colocou que, óbvio, que você tem que fazer uma política social, o pessoal passa fome, falta educação, saúde, tudo bem. Só que o governo Bolsonaro, para mim, eu acho que não vai haver nenhum governo pior do que esse desde a proclamação da República, e faltou comida e faltou saúde, todos nós sabemos disso. No entanto, o Bolsonaro foi reeleito. E eu queria colocar aqui também que os eleitores do Bolsonaro, para mim, eles são, você mencionou essa palavra também, que eu acho muito boa, é uma verdadeira seita. Eu converso com o meu porteiro, converso com o dono de empresa, converso com a minha dentista, com profissionais liberais, o discurso é único. Quer dizer, não é todo mundo que frequenta as igrejas, mas a conversa é uma só. Então, eu vejo que, desnazificar, ou tirar isso das pessoas, eu nunca tentei, eu já desisti de discutir com um bolsonarista. Conheço muitos, a maioria judeus, e não me entra na cabeça que tem um judeu descendente de foragidos do Hitler, bolsonarista. Tem na família, de vizinhança, tem tudo mais. Então, eu diria que não se trata de uma questão do povo. O povo, o pobre, votou no Bolsonaro, não tendo educação, não tendo saúde. Então, são mais ou menos coisas que se espera de qualquer governo, e não se teve do governo do Bolsonaro, claro. Mas como é que você explica que a classe média, os médicos da Zona Sul, não quero citar nomes, que não são todos, mas profissionais liberais, que eu conheço, são do Rio de Janeiro, brancos, bem-sucedidos na vida, empresários, sejam bolsonaristas. E não são fascistas, são simpatizantes ao Bolsonaro. Os alemães não eram todos nazistas, eram simpatizantes do regime do Hitler, muitos simpatizantes. Não todos os alemães mataram os judeus, mas não tinham nada contra que se matasse os judeus, não. Então, aqui temos simpatizantes, né? São simpatizantes, votaram no Bolsonaro, acham que o Lula roubou, não tiro a razão deles, mas são simpatizantes do bolsonarismo. Quer dizer, como é que um empresário judeu bem-sucedido, e em São Paulo tem muito mais ainda aqui no Rio, é bolsonarista? Quer dizer, como é que vai tirar isso da cabeça desse pessoal? Essa é a minha pergunta, né? Sim, tem uma teoria... Desculpa, eu sei que você não tem a fórmula mágica, não, claro. Se não, tivesse, sim, claro. Seria muito bom, né? Eu vou recorrer a 2 imagens para tentar explicar isso. Essa primeira que eu falei, apoiada no psicanalista Reich, sobre ser um produto da classe média branca, porque há uma perda com as políticas afirmativas, principalmente com a ascensão de direitos minoritários, há uma perda de status quo. O status quo, ele é um operador subjetivo no capitalismo fundamental. O branco precisa frequentar um lugar onde ele acha que ele é exclusivo para ele. Há uma teórica sobre o trumpismo que ela faz uma imagem que é da montanha. O que ela diz para explicar por que as pessoas brancas que têm vida boa e a classe média baixa branca vai aderir ao trumpismo? Ela diz o seguinte: há o sonho americano lá no topo da montanha. A gente pode pensar o sonho de ascensão social brasileiro, de ter um bom emprego, dinheiro, reconhecimento. Está lá no topo da montanha. Historicamente, quem está chegando no topo da montanha, em uma fila, são pessoas brancas, principalmente homens brancos. Com as políticas afirmativas, há uma percepção que é base do ressentimento da classe média branca, que como se a gente pegasse pela mão as pessoas pretas, a gente pegasse as comunidades LGBTQIA+, ao dar algum direito, como se a gente pegasse pela mão e passasse na frente da fila. Ela explica essa adesão branca ao trumpismo do tipo, estão nos colocando para trás, e não que a gente foi sempre privilegiado e esteve na frente dessa fila. Essa noção de ressentimento de uma classe branca que
percebe que está perdendo sua posição, seu status, opera dentro desse sujeito como eu quero voltar a frequentar um restaurante ou pegar um voo onde só tenha pessoas brancas de classe média alta como eu. Eu quero esse status de volta, eu quero exclusivismo. Isso é muito trabalhado internamente por essa etapa do capitalismo, na minha perspectiva, de uma individualização do sujeito, de uma meritocracia que está tão arraigada em nós que acaba fomentando esse ressentimento branco, que eu acabo dizendo é a gasolina do fascismo ao longo da história, tanto o histórico quanto o neofascismo. É um ressentimento do homem branco de classe média que quer ser classe alta. Assim, eu pelo menos trabalho um pouco nessa perspectiva. Sem esgotar o tema, claro, né? Sempre tem muitos vetores e variáveis. Muito bom. Me lembrei da Danusa falando, né? Que adianta para Paris se até o meu porteiro vai, né? É isso. Isso é um ato falho, entre aspas, que revela muito, né? Simbolicamente revela muito. Exatamente. E Paulo César, nosso querido Paulo César, nos acompanha desde sempre. Boa tarde a todos. Renato, foi muito bom, né, ter ouvido você, estar participando aqui com vocês. E eu quero te fazer um convite. Já advirto que é exploração. É exploração, mas é exploração no bom sentido, que é explorar o seu conhecimento, a sua experiência, o seu desejo, né, de fazer coisas interessantes. Nós, da TV Resistência Contemporânea, eu tenho uma coluna lá, na TV Resistência Contemporânea, pelo YouTube, chamado Resistir Sempre. Inauguramos essa coluna, esse programa, com militantes em cena, né? E já exploramos bastante também militantes em cena e vamos continuar explorando, no bom sentido. Temos uma parceria boa. Eu queria propor você também uma parceria, porque a gente está elaborando um projeto de educação política cidadã, onde é muito importante a gente trabalhar de uma maneira... Primeiro, trabalhar com teoria, claro. Sem teoria, sem profundidade, sem análise, a gente não vai muito adiante. Agora, também trazer arte, trazer música, teatro, cinema, vídeos, enfim, fazer uma coisa interessante que possa mesclar. Então, eu queria depois entrar em contato com você e queria saber da sua disposição de trabalhar junto e a gente fazer, inclusive daqui a um mês e meio, mais ou menos, uma entrevista para o programa Resistir Sempre da TV Resistência Contemporânea. Obrigado. Eu sempre quero, conseguindo encaixar tempo, eu faço, sempre. É o único jogo que eu tenho que fazer, mas fora isso, sempre quero participar, sempre quero ajudar no que for possível, porque eu tenho até, compartilhando com vocês, minha bisavó e meu bisavô, a Eliane e a Eliette sabem, são sobreviventes da Shoah. Minha bisavó veio da Romênia, meu bisavô veio da Rússia. Então, obviamente que quem trabalha com isso, quem tenta informar sobre fascismo ou nazismo, acaba arranjando muito mais problemas do que assim bons momentos ou poderia ficar só na área da educação. Mas eu me sinto num compromisso ético existencial com a memória daqueles da minha família, que não conseguiram, e das outras famílias que não puderam estar aqui, que não puderam denunciar. Então, em tudo que eu posso participar, em tudo que eu posso fazer, é só me chamar que eu ajeito um horário e participo, porque eu acho que é uma tarefa ética de todo mundo, né? Condenar e ajudar a desfascistizar, a lutar contra o racismo, contra a LGBTQIA+, fobia, qualquer tipo de preconceito. Acho que e ainda mais no nosso momento histórico, né? Com a fascistização do nosso tecido social tão profundo, né? Eu acho fundamental. Então, no que eu puder, respondendo assim, para poder passar, só combinar, me chamar ali, ter o meu contato, só me chamar que a gente combina. Obrigado. Gente, Clara, Zaida e Renato, vocês colocaram os e-mails, mas o meu contato para fazer os convites é por telefone. Então, por favor, coloque o telefone. Se não quiser botar aí no geral, põe diretamente para mim. Aí escreve, tá bom? Eu faço contato pelo telefone e não pelo Zap, né? E não pelo e-mail.
A Maria Luísa Búcia, eu levei uma bronca aqui da Nedira, que ela estava na frente, mas eu achei que não. Maria Luísa, acho que queria fazer uma pergunta para as organizadoras do livro, esse maravilhoso livro. Exatamente. Fala, Maria Luísa, querida. Alô, Maria Luísa? A pergunta é simples. Eu queria ouvir das organizadoras como que foi a captação, quais são os artigos que estão no livro, né, os autores, qual é mais ou menos essa linha de abordagem, a mesma ou é variada, são múltiplas vozes. A Eliette já adiantou que vocês entrevistaram, não é? Tem viva voz disso. E tem também artigos, me parece, um deles da grande Adriana, a quem eu me somo às homenagens, que a Adriana foi fundamental para nós que estudamos isso. Então, gostaria de saber quais são os artigos, quais são os autores, quais são as vozes, as perspectivas com que trabalho. Obrigada. Era melhor a gente escrever, talvez, o nome dos autores. São entrevistas, não são artigos. O livro do antissemitismo foram artigos, esses são entrevistas. Mas, para eu falar um por um, você acha que vale a pena, Eliane, falar um por um? Eu acho que a gente, de alguma forma, coloca aí, mas eu acho importante, Maria Luísa, saber o seguinte, nós começamos, nós idealizamos esse livro, procurando entrevistar pessoas que sabiam contar a história do grupo social ao qual pertencem, a minoria ao qual pertencem, durante a época do nazismo, o que eles passaram lá e como é que eles estão vendo agora o ressurgimento ou o fortalecimento do neonazismo no Brasil hoje. Então, por isso, a gente diversificou demais. Temos uma tentativa, e o Renato é uma prova disso. Nós fizemos entrevista com nomes, digamos assim, mais consagrados, professores universitários já mais conhecidos, mas trouxemos, sempre que possível, gente dessa geração do Renato, gente jovem. Abrimos, quer dizer, o Renato, Davi Alfredo, que é o negro, que é entrevistado, que compara muito a situação na época do nazismo com o que ele vive no Brasil hoje como negro. Tá? 2 ciganos, que também são mais jovens, que falam o que os ciganos sofreram lá na Europa durante o nazismo e como é que eles estão vendo hoje. Quer dizer, a nossa metodologia foi procurar pessoas que sabiam contar a história da sua minoria durante o nazismo e como é que elas fazem um paralelo com o que está acontecendo hoje. Tá? Além desses, a Adriana Dias foi entrevistada nesse livro como deficiente física, e ela conta toda a história. Quer dizer, os deficientes físicos foram os primeiros, deficientes mentais e físicos, foram os primeiros que o Hitler exterminou antes até dos judeus. Então, essa foi a ideia, tá? Trazer essa experiência para hoje e conceitualizar com alguns professores mais teóricos do que a gente está falando. O que é o neonazismo, o que foi o Partido Nazista no Brasil. Então, a gente entrevistou um professor que tem um livro sobre isso, sobre o Partido Nazista no Brasil. Então, tem uma parte teórica para contextualizar. O Benjamin Teitelbaum, que o Renato mencionou, que hoje é um grande pensador americano sobre a extrema-direita. Então a gente equilibrou algumas abordagens mais teóricas com essa experiência concreta desses grupos. E aí, então, por isso, tem cigano, homossexual, negro, testemunho de Jeová. Quem mais, Eliette? Deficiente físico. Enfim, é esse o nosso universo. São esses aqui, Maria Luísa. Eu te passo todos. Dízima está mostrando o livro. Está muito agradecida. Aí não dá. Mas eu já escrevi aqui, olha, eu escrevi aqui no chat o nome das pessoas. E, por exemplo, tem pessoas muito conhecidas, como Bernardo Sorge, né? A Maria Luísa perguntou, mas realmente são, né, o que a Helene falou, né? Nem tenho mais o que dizer, porque são entrevistas muito ricas. A dos ciganos é riquíssima em experiência e não tem teoria, mas remete a gente ao passado recente. A das testemunhas de Jeová eu acho imperdível como entrevista, porque são coisas totalmente desconhecidas da maioria das pessoas que
estuda a Segunda Guerra ou lê a respeito, quer dizer, esse tipo de perseguição e uma perseguição insana, né, às testemunhas de Jeová, porque não era um problema mais ariano nem racial, era um problema de poder sobre a mente. Então, tem muitas facetas ligadas sempre à coisa das pessoas, né? Eu acho que esse livro, no fim, ele tem uma coisa humanista muito forte. E, além de humanista, uma coisa que o Gitman falou no começo, que eu me identifiquei, quer dizer, Eliette e eu somos brasileiras, somos judias e somos progressistas. Então, nesse momento, tanta gente fala de que os judeus são da direita, extrema-direita. Então, a gente está, desde o outro livro, do Antissemitismo até agora, a gente está mostrando que tem um judaísmo muito progressista e muito ativo também. Tá? Que bom. A Maria Luísa me mandou uma live que ela fez junto com a Adriana Dias, há alguns meses atrás, né? E muito forte, muito boa. As duas estavam sendo entrevistadas. Maria Luísa, sugiro que você coloque o link no chat. Coloca para que as pessoas tenham acesso àquela live que você me mandou. Coloca aí, acho muito interessante. Tem menos de um ano que você fez, né? Isso. Mas tudo bem, olha, gostei muito, foi muito boa a abordagem. Obrigada, Eliette, obrigada, Elaine, essa história viva, né? Quase que um museu da pessoa, né? Assim, no livro, ter recolhido essas falas, muito importante. Eu não estava atrás de nomes importantes, não. Eu estava querendo saber como tinha sido a organização e agora, para mim, está claro. Muito bom. E as falas, né? Parabéns. Tem muita... Maria Luísa, acho que tem muita gente até que diz isso, a fala, ela às vezes toca e ensina mais do que o número, porque aqueles números, 6 milhões de mortos e tal, são importantes, mas a prática da fala, e de você ver como tem aqui o Memorial do Holocausto agora, ou alguns museus, o Monumento aos Ciganos em Berlim, você tem um impacto que você não tem no livro acadêmico, né? Eu digo a maioria das pessoas, não quem está estudando academicamente. Então, O Primo Levi ensinou isso bem para a gente, né? O Primo Levi. Isso, é verdade. Ensinou isso bem para a gente. Tá ótimo, muito obrigada. Viu? Gente, a Tânia e acho que o Mauro continuam colocando e-mails. Eu não faço a comunicação por e-mail. Põe um telefone se você quiser receber os anúncios. Renato, pergunta a você. Tem mais 2 pessoas que já fizeram perguntas e gostaria de falar de novo. Você ainda tem algum tempo? Não cede mais, ou já te exploramos demais? Eu ficava aqui muitas horas com você, te ouvindo. Eu posso até umas 19 horas, acho mais uns 15 minutos. Então, tá bom. Então, vamos espremer você até a última gota. Então, quero repetir a pergunta. A Tereza e o Manuel. Tereza? Manuel? Olá. Então, Ju, dizer... Manuel. Minha formação é em psicanálise, e o que Freud coloca é que o que agrega é o amor. Né? O ódio, ao contrário, ele tem uma função crucial. Na teoria freudiana, o ódio antecede temporalmente o amor. É preciso que eu me separe de você para poder te amar. E essa separação ela se dá a partir do ódio. Né? Então, assim, logicamente, em psicanálise, o ódio antecede o amor. Mas o amor é o que agrega. Né? O ódio tem uma função separadora. Você disse da fidelidade dos neonazistas, que quando cai um, não entrega ninguém. Então, a pergunta que eu formulei para você é possível dizer que, entre si, os nazistas e agora os neonazistas se amam? Esse é bem paradoxal, porque como grupos, eles se odeiam, grupos internacionais colaboram, mas, objetivamente, um neonazista espanhol não quer um neonazista brasileiro lá. Internamente, também, há muitos casos de ódio, inclusive de assassinatos internos, não só pelo domínio da liderança, mas também porque... Desculpe, porque eles também têm questões entre eles, né? Eu conheço é interessante tu trazer a perspectiva do Freud, mas eu penso pela interseção de Spinoza, e o ódio para Spinoza
embora ele seja um afeto triste, ele tem uma potência como afeto na definição de Spinoza. Para quem nunca leu Spinoza, eu sou bom em resumir. Afeto é um grau de intensidade no corpo. E é um afeto que está ligado a algo fora desse sujeito. Então, ele odeia ou ama, a gente odeia ou ama, algo que está fora de nós e que causa esses afetos. O ódio, me parece que ele pelo menos analisando o fascismo, o neonazismo, etc., ele tem um poder de galvanização, de criar comunidade que é incrível. A gente tem uma amostra disso no futebol com a rivalidade, que é uma espécie de um ódio que não é um ódio fascista porque não quer eliminar o outro, mas que coloca no horizonte, nós detestamos o clube A e somos o clube B. Tem esse horizonte dialético. Entretanto, na minha perspectiva, o ódio, ele é capaz, sim, eu acho que fica meio provado pelo que ele é capaz de produzir, tanto lá no fascismo histórico quanto agora, ele é capaz de constituir comunidade. E esse é o grande nó do fascismo, porque que ele acaba conseguindo, pelo menos na minha perspectiva, porque ele acaba conseguindo capturar esses sujeitos, porque isso é uma coisa polêmica que eu defendo, o fascismo, ele é revolucionário em sua matriz, de uma não prostração, de uma indignação. O problema é onde essa seta de sentido é colocada e capturado. Mas o fascista é aquele que não está passivamente aceitando em casa o que está acontecendo, ele se indigna. Ele tem, então, um expediente revolucionário, mas ele é capturado. E ele é capturado como, na minha perspectiva, pelo medo que é processado em ódio. E o ódio se torna quase que a cola, né, que junta, só que eles não se amam internamente. Isso é interessante, porque o que junta eles é o ódio, e o ódio como um afeto triste, olhando na perspectiva de Spinoza, mas também não só na dele, o ódio, ele conecta quando tem um inimigo comum a ser odiado. Só que isso acaba também, muitas vezes, voltando internamente. A gente tem rachas e brigas e disputas, e a paradoxal relação, a gente tem ligas de grupos neonazistas europeus que eles se compõem, mas do tipo assim, tu fica aí, eu fico aqui, a gente se ajuda daqui. A gente não pode, a gente não quer um português na Inglaterra, mesmo que seja um neonazista português. Tem essas relações que são muito paradoxais, mas que eu acho que é produto da centralidade do ódio como dispositivo conglomerador assim, dessa galera. Claro que é a minha perspectiva, né? É possível, e há sim muitas outras perspectivas. Eu analiso a partir desse lugar. Desculpe. O Renato, inclusive na entrevista da Adriana, ela conta uma história de grupos neonazistas que brigaram entre si por causa das cinzas. Eu esqueci o nome de quem era um líder neonazista americano. E aí as mulheres queriam ficar com as cinzas dele, as mulheres dos grupos neonazistas brigaram entre si. Ela conta aí no livro, nessa entrevista, uma coisa desse tipo que você está falando. Tem uma história maravilhosa que eu vou contar rapidamente. Uma banda neonazista brasileira mandou um disco uma vez para os neonazistas ingleses, que eles amavam, admiravam. Os neonazistas ingleses, eles literalmente limparam a bunda, passaram no disco e mandaram de volta. Do tipo assim, vocês são nazistas, mas vocês são brasileiros. Acho que o Bacurau dá essa dimensão muito boa, quando eles falam assim, não, nós somos brancos, nós somos de São Paulo, os caras olham para eles assim, como assim? É essa noção interna deles. Assim, tem uma, entre aspas, piada, que é horrível, né? Entre os neonazistas e os nazistas fascistas europeus, que assim, os russos, os ucranianos, eles são eslavos, mas pelo menos são brancos. Essa é a perspectiva. Então, assim, no fim das contas, eles são brancos, mas eles não gostam. Eles não gostam os nazistas ingleses ou franceses não gostam dos nazistas russos, porque eles são russos, eles são eslavos, eles são inferiores, né? Que é até um paradoxo, né? De ser um nazista eslavo. Mas é interessante como isso internamente é muito contraditório e paradoxal. Mas eu sempre digo, assim, a pergunta, não procurem coerência em nazista e fascista, porque não é o forte deles, assim. Mas é interessante analisar sobre esse viés. Coisa da crença, então, quer dizer, como as pessoas acreditam em qualquer coisa, eles também, aquela massa de seguidores do nazismo também acredita. Eu fiz um comentário hoje, que eu li um livro do José Jobim, embaixador, mas um livro que ele escreveu em 33, 34. Então, é muito interessante, porque ele, quer dizer, logo que o Hitler se torna chanceler, mas está longe ainda da guerra, faltam 5 anos,
E quando ele fala no aspecto cultural, aquelas fogueiras, o Auto de Fé, como eles queimaram livros, queimaram bicicletas, olha, bibliotecas. Poxa, olha o que é o ato falho também. Eles, por exemplo, eles achavam que Thomas Mann era judeu. Thomas Mann é judeu. Então, eles consideravam judeus vários escritores que tinham escrito alguma coisa contra. E o Thomas Mann, um dos detalhes, além de ser judeu, ele era mestiço, porque a mãe era brasileira. A mãe era brasileira, uma alemã nascida no Brasil, né? O pai dela era alemão, enfim, depois voltaram para a Alemanha. Quer dizer, como eles não têm nem informação correta, quer dizer, qualquer coisa vira o que eles querem que vire, né? Isso se repete hoje. O cara não precisa provar nada. É a construção do outro, né? Esse outro imaginário que o fascismo precisa, né? E ele é muito solto, assim. Eles até tentaram usar a antropologia no nazismo, eles usaram, né? A medicina, a antropologia, para tentar categorizar. Inclusive, tem casos muito famosos. Tem uma menina que era garota propaganda do tamanho do crânio do alemão ariano, era uma menina judia, se descobriu décadas depois. Então, tem isso também, né? Temos mais uma falinha do... Temos o Manuel escrito, mas como ele já falou, fala você. Eu só vou falar uma frase. Vale. É o seguinte, o chauvinismo é mais forte do que o fascismo. É só... Posso falar? Sim. Fala, Manuel, por favor. Renato, eu particularmente estou numa situação muito desconfortável, porque intelectualmente eu não tenho a capacidade de fazer uma reflexão diante do quadro que está colocado aí. Você me promoveu um grande desafio para mim. Então, eu quero dizer o seguinte: se eu pensar em quem está causando o mal maior, quem é que está destruindo de uma maneira mais intensa a humanidade, se eu estou, teoricamente, em guerra, a quem eu devo destruir primeiro? Estou usando essa metáfora, né? A quem eu deveria destruir primeiro? O lado A ou o lado B? Eu quero dizer o seguinte: como equilibrar-se numa situação dessa, onde os dois lados, não é? Todas têm uma luta hegemônica por capital, por extensão do império, mas aí eu pergunto, o mal maior está de que lado? Quem está promovendo a maior desgraça na humanidade? Pensando taticamente, primeiramente não teria que eliminar um mal maior e depois um mal menor? Ou seja, nós não temos o espectro de esquerda, direita, centro, social-democracia. Eu quero dizer o seguinte: é um posicionamento muito difícil diante de uma situação dessa, né? Porque o quadro é muito complexo. Sim, sim, com certeza. É um quadro complexo. Acho que eu, pelo menos, não elenco, assim... Na verdade, eu vou culpabilizar o bolsonarismo, mas porque o bolsonarismo ele acaba sendo uma encarnação de vários vetores, né? De vários atores, de vários agentes que compõem o bolsonarismo como o problema maior. Não diria o mal maior, mas o problema maior. Só que a gente está numa sociedade extremamente complexa que tem várias estruturas e vários vetores, né? Porque se for me perguntar de modo geral, é só o fascismo? Eu vou dizer, se tu não vai acabar com o fascismo enquanto tu não acabar com uma estruturação de sociedade extremamente desigual, hierarquizada, sob a égide do homem branco. Enquanto não acabar isso, porque o fascismo é um desejo da perpetuação disso ou de restauração disso. Enquanto tu não acaba com isso, então eu vou ter que interpelar o sistema. Ah, mas o capitalismo é uma entidade muito difícil. Não, as nossas relações, o nosso consumo, as nossas relações éticas, o que a gente... Por exemplo, ter um grupo constituindo uma comunidade para debater é uma escolha que passa também por
afrontar uma lógica capitalista da individualização, da promoção do indivíduo sozinho. Não, aqui está se constituindo uma comunidade para se trocar ideia, ou seja, essa é uma estratégia. A gente também não pode cair numa coisa que eu gosto muito de Nietzsche, né? O autor que eu mais li, estudei na vida junto com Spinoza. E Nietzsche dizia que a gente é um perigo, que era o outro lado, que era o niilismo. O maior inimigo do Zaratustra, para quem já leu ou já se aventurou pelo Zaratustra, o maior inimigo para ele era o espírito do pesadume. O que era o espírito do pesadume? Ele dizia a encarnação do niilismo. O que é niilismo? É um nada. Nada importa, nada adianta, nada do que eu fizer vai fazer diferença. Então, quando a gente olha para problemas muito grandes, ou eu olho para os Estados Unidos, ou eu olho para a Rússia, ou eu olho para o capitalismo, vai parecer, nossa, não tem nada que eu possa fazer. E aí eu não tento. Aí eu vou cada vez mais me restringindo. Na verdade, a gente tem muita coisa para combater. A gente tem muita coisa para fazer. Todos somos agentes. Eu falo isso, tu pode ser influenciador, tu pode não ser, tu pode ser político, tu pode não ser. Todo mundo existe em relação com o outro, com outros que são reais, não são esse outro que é o outro do fascismo. É um outro real, de carne e osso, que às vezes te cumprimenta, às vezes não te cumprimenta, às vezes tromba contigo na rua e te buzina na rua. É esse outro, a gente tem esse compromisso, que não é pouco, que não é menos. Mas não dá só para fazer isso também e esquecer das lutas que tem que se desdobrar em políticas públicas. Não dá para eu ir só fazer greve eu como professor quando tem problema com salário, atraso de salário de professores. Eu tenho que estar na rua também quando tem o movimento das mulheres ou quando tem pautas do movimento negro. Eu tenho que estar lá junto. Eu sou comunidade, eu tenho que ter essa formação, esse compromisso ético. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso bate muito nas pessoas, porque os inimigos, entre aspas, o que nos faz sofrer são muitos e às vezes eles parecem inatingíveis. Mas há práticas que parecem pequenas que mudam tudo. Assim, um dia eu tive um professor de história que mudou minha vida e que mudou meu olhar sobre as coisas. Um dia eu fui esse professor para alguém também, como professor de filosofia na rede municipal. Assim, um dia, eu vou contar, assim, para fechar minha participação, há alguns anos eu fiz mestrado na URGS e fiz doutorado. E aí eu estava um dia no RU, restaurante universitário, que é, assim, eu não sei como alguém criticava o amor da minha vida comer por R$1,30, tinha de tudo, amava, pelo menos o RU da URGS. Desde o governo Dilma, tem que falar, ficou bom demais. E aí eu estava lá almoçando, eu estava na fila para almoçar, eram umas filas enormes, né? Todo mundo que já pegou RU sabe que, 500 pessoas almoçando o negócio. E aí me toca um ombro, uma menina, eu virei para ver quem era, eu não reconheci de primeiro momento, era uma menina negra toda de branco, porque eu estava no RU da Saúde. Aquela menina, ela tinha sido minha aluna alguns anos antes, uns 6, 7 anos antes. Ela foi aluna, quando eu dei aula no Pronatec, além de professor de filosofia, eu dei aula de formação em inglês para a Copa do Mundo, dei aula para marinheiro, dei aula para comunidades carentes, e aquela menina estava fazendo odonto na faculdade e me reconheceu na fila, e nas minhas aulas, porque eu sou da filosofia, não conseguia só dar aula de inglês, então eu trazia questões, vídeos falando de problemas de lutas minoritárias, de feminismo, sobre racismo, etc. E aí ela tá ali naquele momento, ela disse, tuas aulas fizeram diferença para mim. Quer dizer, ali naquele momento, talvez eu não percebesse. Talvez se eu olhasse hoje, a grande política é a da instituição, é da política pública. Mas nós somos agentes e o que nós fazemos é aquilo que a escola estoica chamava de imaterial. É um acontecimento, nossas relações são acontecimentos. E às vezes elas demoram anos para gestar e para florescer. Às vezes a gente não planta uma semente e no outro dia está nascendo a planta. Às vezes a gente jogou a semente, regou, às vezes sem querer, e ela vai crescer. Então, o que é a mensagem que eu quero dizer? Talvez, às vezes, nem olhar tanto para quem é o grande inimigo, mas olhar o que eu posso fazer com os meus, com quem eu tenho relações, com quem eu tenho acesso, com quem é próximo a mim, porque isso sim ressoa, fazer isso. E por isso que eu falo o tempo todo, o nosso desafio é, no momento de individualização de uma das redes sociais, até perguntaram ali das redes sociais, inclusive, acho que sem as redes sociais, o fascismo não teria conseguido tomar grandes projetos, ir para o centro da sociedade e se articular como um projeto de poder, mas em tempo de rede social, onde todo mundo conhece um monte de gente na internet, mas quase todo mundo sente solidão, constituir comunidades, constituir grupos de interesse, de compartilhamento de ideias, de escuta, tudo isso faz muita diferença.
Então, vencer o fascismo, fechando, num olhar espinosista, o fascismo, na ordem dos afetos, é uma política da tristeza, da despotencialização, da diminuição da minha capacidade de afetar e ser afetado pelo mundo. E como que eu combato o fascismo nesse âmbito? Com a produção do que ele chamava de alegria. A alegria para Spinoza é aumento de potência de afetar e ser afetado pelo mundo. Muito obrigado. Parabéns. Por favor, estou tentando fechar o microfone. Aqui, fechei. Nossa, com esse fechamento do Renato, Júdice, muito obrigado. Tinha mais uma pergunta aí, rodando, que é falar sobre a experiência da Noruega, mas acho que não há mais tempo. Eu queria agradecer muito, mas antes de agradecer, eu queria avisar que no próximo sábado ou domingo, Eliette, me ajuda, lá na ASA, tem a festa do Purim, sábado. A festa do Purim é uma festa judaica, eu não posso falar muito, que eu não conheço, eu sou um judeu que não conheço essas coisas, mas é uma festa bonita, alegre. Vamos lá produzir esse afeto, essa alegria, uma festa de carnaval que se aproxima, vai ter música, vai ter dança, ali na ASA, fica na rua São Clemente, 155 Fundos, tem ar-condicionado, tem estacionamento, venham lá, 7 horas da noite, queria deixar esse aviso. Dia 11. Dia 11. Dia 11. Dia 11. Isso. Então... Olha, eu estou embevecido, realmente, normalmente quem convida, não, eu ficaria aqui horas, mas realmente a gente ficaria horas. Foi assim, muito rico, e eu já, de cara, eu quero pedir a Eliette e Eliane para pensar em outro nome do livro para domingo que vem. Vamos pensar que está tão bom isso, né? Vamos conversar com outro entrevistado? Pensa aí, vamos pensar aí, e convido já todos a virem domingo que vem, que certamente Eliette. Posso Renato? sugerir? A Eliette falou, é o livro do Jobim. Vamos ver se ele... pode ser. É maravilhoso. A Lígia está... Você leu, Mari? É maravilhoso, porque você vê os detalhes, né? Cadê a Lígia Jobim? A Lígia está aqui hoje, ela veio. Lígia está aí? Cadê ela? Ela veio. Ela está aí, não sei se ainda está. Eu estou aqui, modestamente, quietinha, vendo meu pai ser elogiado. Tá? Podia escapar, né, Lígia? Você sabe o meu entusiasmo. Mas, nós gente, podíamos pensar nisso. Vamos pensar, mas eu não sei, eu não tenho nem palavras para agradecer o Renato. Renato, realmente foi... Eu tive várias ideias aqui para a peça, ajudou muito também nessa questão que a gente está fazendo aqui, né? E o nome da peça é Quem é essa gente? Estamos juntos. A última peça que a gente fez antes foi Chega dessa gente. A gente estava falando, a gente falava desde o Aécio até o Bozo, e agora a gente pergunta quem é essa gente, tentando entender. Obrigado, Renato. Se quiser, não sei se Eliette e Eliane quer dar uma palavra final e o Renato fechar aí com a gente. Vou dar só tchau. Tchau. Foi ótimo, maravilhoso, Renato. Obrigada. E as perguntas, foi tudo ótimo. Foi muito esclarecedor e muito rico, né? Tchau. Eu também quero agradecer ao Renato, a todo mundo, e só como 2 pessoas me perguntaram aqui no chat diretamente onde compra o livro, vamos fazer um marketing, quer dizer, está na Livraria da Travessa, está na Argumento, ou então direto na editora, www.numaeditora.com, e outras, em São Paulo estão algumas livrarias também, mas essas que eu sei, tá? Ok, gente, muito obrigada, boa noite. Gente, eu botei ali que é difícil de escrever, eu tenho essas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, @NeedForSpeed, porque pela minha pesquisa, eu acabei produzindo conteúdo que eu acho que eu tenho que acessar essas pessoas e o maior público, então eu tento explicar algumas coisas principalmente sobre a extrema-direita, né, algumas estratégias ou ideias de modo não teórico, ou quando eu remeto a teoria, eu tento trazer para uma linguagem bem comum, assim, isso é uma coisa boa que eu aprendi sendo professor em periferia, que tu tem que aprender a se comunicar, né? E a direita sabe, a extrema-direita sabe se comunicar. Agradeço muito o convite, as perguntas, quem estava aí, no próximo momento, quiserem só me chamar. E aí, o que mais que eu ia dizer para vocês? Sim, claro. Lembrar, eu sempre faço isso em todas as vezes. Todos nós somos agentes de mudança, e quando a gente escolhe não disputar, a gente está fazendo uma escolha. Assim, a gente está abrindo espaço ou está se retirando dessa disputa. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Bom domingo.
Obrigado mais uma vez, Eliette, Eliane, me chamarem para o livro, foi ótimo, estou muito honrado, inclusive, em memória a Adriana Dias, eu acho que foi o último livro que ela participou, que foi publicado ela ainda em vida, né? Então, para mim, é mais importante ainda, mais especial ainda. Boa noite, gente. Tchau, até mais. Boa noite, obrigado. Boa E noite, a gravação, Gitman. só gente, a gravação vai estar disponibilizada no canal dos Militantes em Cena no YouTube. Daqui a pouco eu subo ela. Vai demorar ainda talvez umas 2, 3 horas. E tem outras gravações lá, e tem peças, tem cena. Visite o canal e se inscreva lá. Quem quer falar? Não, era eu que estava avisando sobre a gravação, que estava querendo te avisar. Isso aí. Gente, Gente, muito sempre obrigado, termina uma boa noite. Olha, foi Boa maravilhoso. noite, presidente Lula. A nossa tradição de boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Foi maravilhoso, muito rico. Agora, boa noite, Lula e Janja. Muito rico. Obrigado, Renata, Eliane, todos que estiveram presentes. Tivemos uma multidão hoje. Lígia. Gitman. Ô, Gitman. Ouvindo. Uma salva de palmas para Adriana Dias, para encerrarmos isso. Bem lembrado, Daniel. Muito obrigado, é isso mesmo. Presente. Adriana Dias, presente. Presente. Tá, gente. Estou fechando aqui. Obrigado, Ricardo. É o Gitman. Ele trabalhava para a